ainda informação para a ortodontia, não esquecendo do que eu vou falar para os fisioterapeutas. Agora, eu estou tentando colocar aqui, desenhando para vocês, um paciente classe 2 de Engel. Pode ser 2, divisão 2, enfim. Para os colegas que não sabem o que é classe 2, divisão 2 ou classe 2, são pacientes que, ao fechar a boca, os dentes superiores praticamente cobrem os dentes inferiores. Usando dessa explicação grosseira para você entender o que é um paciente classe 2. Por quê? Eu quero chegar aqui para o colega que vai fazer uma ortodontia num paciente que é classe 2 e dizer o seguinte: pacientes classe 2 são os pacientes que têm mais risco de ter DTM. Por quê? Porque quando num paciente que tem uma fossa mandibular dentro de um padrão que eu vou chamar de normalidade, o que é normalidade? Nem ele totalmente aberto, que dá margens para acontecer luxações ou subluxações, e nem tanto fechado. Uma inclinação normal, que eu diria, dentro de uma média entre estar totalmente aberto e totalmente fechado. Nos pacientes totalmente fechados, que são os pacientes classe 2, por que essas fossas também são fechadas? Porque se eu tenho sempre no movimento de protrusão e retrusão, quando o paciente fica cortando o alimento e essa inclinação é muito pesada, ele não reformata a articulação para ela ficar um pouco mais aberta, porque a própria inclinação dos dentes limita a forma com que essa fossa vai ser anatomizada ou vai ser reformulada ao longo dos tempos. Então, por exemplo, num paciente que tem uma classe 1, por exemplo, muito provavelmente essa articulação tem uma inclinação muito sugestiva de estar próxima da inclinação da guia anterior. Mas quando ela é fechada, muito provavelmente nós vamos ter essa situação também fechada. E por que eu coloco que é um risco? Porque normalmente, numa característica de normalidade, como eu disse, da articulação com uma forma não tão fechada, quando o paciente vai abrir a boca, ele faz um pouco de rotação e translada para fazer a abertura, ele translada para fazer a protrusão. Agora, então observa, ele roda um pouquinho e translada. Agora, nos pacientes classe 2, a cabeça da mandíbula roda bastante e faz um mínimo de translação. Isso significa dizer que a cabeça da mandíbula se relaciona rodando em cima do disco muito. Então, é a possibilidade de nós termos algumas deformações na cartilagem ou no disco articular, porque a cabeça da mandíbula ela tem uma relação, até o paciente conseguir abrir a boca, esse côndilo vai rodar bastante em cima desse disco. Ele roda, o disco está, vamos imaginar aqui, então ele vai abrir a boca, ele faz isso aqui, ó, até conseguir abrir. Então, uma situação totalmente diferente de quando eu faço uma abertura, o côndilo roda um pouquinho em cima do disco e leva o disco para a abertura, tá certo? Então, por isso o risco, tomem cuidado nos pacientes de DTM. Na ortodontia eu estou dizendo isso por quê? Porque se por acaso, pacientes classe 2, você começou a observar estalos, seja ele de classe 2, seja qual for a situação dele, qual classificação dele, interrompa o tratamento ortodôntico, pare a movimentação, sem tirar o aparelho, coloque uma placa estabilizadora e trate a disfunção e depois continue o teu tratamento.